Filoteia, Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales, Parte 3, Capítulo 31. Os divertimentos, em primeiro lugar os honestos e lícitos. A necessidade de um divertimento honesto, para dar uma certa expansão ao espírito e alívio ao corpo, é universalmente reconhecida. Conta o beato Cassiano que um caçador, encontrando São João Evangelista, a brincar com uma perdiz que segurava em suas mãos, lhe perguntou como um homem como ele podia perder tempo com um divertimento semelhante. O santo, por sua vez, perguntou ao caçador por que ele não tinha sempre o seu arco esticado, ao que lhe respondeu que se fizesse assim, o arco perderia toda a força. Retorquiu então o santo apóstolo: não há, pois, que admirar que dê agora um pouco de descanso ao meu espírito para o tornar capaz de prosseguir em suas contemplações. Não há a duvidar, muito defeituosa é aquela severidade de alguns espíritos rudes que nunca querem permitir um pouco de repouso, nem para si, nem para os outros. Passear para espairecer um pouco, divertir-se numa conversação animada e agradável, tocar piano ou outro instrumento, cantar com acompanhamento, ir à caça, todos esses divertimentos são honestos, que para tomar parte neles basta a prudência vulgar, que regra todas as coisas, segundo a ordem, o lugar e a medida conveniente. Os jogos em que o ganho serve de paga ou recompensa às indústrias e às habilidades do corpo e do espírito, como jogos de bolas, de balões, de malhas, de argolinhas, o xadrez e as damas, todas essas recreações são em si honestas. Só o que se deve evitar é perder muito tempo demais e apostar uma quantia muito alta. Se dás muito tempo ao jogo, ele já não é um divertimento, mas fica sendo uma ocupação. De modo que, em vez de aliviar o espírito e o corpo, sai-se do jogo cansado e estafado, como acontece aos que jogaram xadrez por 5 ou 6 horas sem parar, ou então, tendo gasto muitas forças e energias, como quem joga as bolas por um tempo, continuamente. Se a quantia apostada é também muito grande, as inclinações, aliás, honestas dos jogadores, se excitam e se tornam paixões, e além disto é injusto e irrazoável arriscar e fixar um preço tão alto nessas habilidades do jogo que em si são tão insignificantes e inúteis. Sobretudo, toma todo cuidado, Filoteia, que teu coração não se apegue a essas coisas, porque por melhor que seja um divertimento, não devemos atar a ele o coração e o afeto. Não digo que não se ache gosto no jogo, quando se está jogando, porque senão não seria um divertimento. Digo somente que não se deve ir a ponto de desejá-lo ansiosamente como uma coisa de grande importância. Capítulo 32. Os jogos proibidos. Os jogos de dados, de cartas e outros semelhantes, em que a vitória depende principalmente do acaso, não só são divertimentos perigosos, como a dança, mas são mesmo por sua natureza absolutamente maus e repreensíveis. Por esta razão, os proíbem as leis eclesiásticas e as leis civis de muitos países. Dirás talvez, mas que mal há nisso? Eu respondo que, sendo a sorte e não a habilidade do jogador que decide, ganhando muitas vezes o menos industrioso, este procedimento é contrário à razão. Nem podes dizer que foi este o ajuste, porque isso só serve para justificar que o vencedor não injurie os outros, mas não tira a desonestidade da convenção e do próprio jogo. O ganho que deve ser um prêmio da habilidade torna-se um prêmio da sorte, que não depende de nós e nada merece. Demais, os jogos são feitos para divertimento nosso, mas esses jogos de acaso não são verdadeiras diversões, e sim ocupações fatigantes. Como não há de cansar ter o ânimo continuamente inquieto e agitado por temores e surpresas? Que ocupação mais triste, sem graça e melancólica,
que a dos jogadores que se melindram uns aos outros e se gastam, se diz uma palavra, se ri e até porque alguém tosse. Enfim, esses jogos só dão alegria quando alguém ganha. E não será injusta uma alegria semelhante que acarreta a perda e o desgosto do próximo? Na verdade, uma tal alegria é indigna de um homem de bem. Foi por essas 3 razões que esses jogos foram proibidos. São Luís, estando a bordo e ouvindo que seu irmão, o conde de Anjou, se divertia jogando com o senhor Gaultier Nemours, levantou-se, embora estivesse muito doente. Dirigiu-se com muito custo ao quarto onde estavam. Tomou os jogos e uma parte do dinheiro e atirou-os ao mar, demonstrando vivamente a sua indignação. A jovem Sara, falando a Deus de sua inocência na bela oração que lhe dirigiu, protestou que nunca tinha lidado com qualquer espécie de jogadores. Capítulo 33. Os bailes e outros divertimentos permitidos, mas perigosos. As danças e os bailes são coisas de si inofensivas, mas os costumes de nossos dias, tão afeitos estão ao mal, por diversas circunstâncias, que a alma corre grande perigo nestes divertimentos. Dança-se à noite nas trevas, que as melhores iluminações não conseguem dissipar de todo, e quão fácil é que debaixo do manto da escuridão se façam tantas coisas perigosas num divertimento como este, que é tão propício ao mal. Fica-se aí até alta hora da noite, perdendo-se a manhã seguinte e, consequentemente, o serviço de Deus. Numa palavra, é uma loucura fazer da noite dia e do dia noite, e trocar os exercícios de piedade por vãos prazeres. Todo baile está cheio de vaidade e emulação, e a vaidade é uma disposição muito favorável às paixões desregradas e aos amores perigosos e desonestos, que são as consequências ordinárias dessas reuniões. Referindo-me aos bailes, Filoteia, digo-te o mesmo que os médicos dizem dos cogumelos, afirmando que os melhores não prestam para nada. Se tens que comer cogumelos, vejas que estejam bem preparados e não comas muito, porque por melhor preparados que estejam, tornam-se, todavia, um verdadeiro veneno se são ingeridos em grande quantidade. Se em alguma ocasião, não podendo te excusar, fores coagida a ir ao baile, presta ao menos atenção que a dança seja honesta e regrada, em todas as circunstâncias, pela boa intenção, pela modéstia, pela dignidade e decência, e dança o menos possível, para que teu coração não se apegue a essas coisas. Os cogumelos, segundo Plínio, como são porosos e esponjosos, se impregnam facilmente de tudo quanto lhe está ao redor, até mesmo do veneno de uma serpente que por perto dele se arraste. Do mesmo modo, essas reuniões à noite arrastam para o seu meio, ordinariamente, todos os vícios e pecados que vão alastrando pela cidade: os ciúmes, as pedanteiras, as brigas, os amores loucos. E como o aparato, a afluência e a liberdade que reinam nessas festas agitam a imaginação, excitam os sentidos e abrem o coração a toda sorte de prazeres, caso a serpente murmure aos ouvidos uma palavra indecente ou aduladora, caso se seja surpreendido por algum olhar de um basilisco, os corações estarão inteiramente abertos e predispostos a receber o veneno. Ó Filoteia, esses divertimentos ridículos são de ordinário perigosos. Dissipam o espírito de devoção, enfraquecem as forças da vontade, esfriam os ardores da caridade e suscitam na alma milhares de más disposições. Por estas razões, nunca se deve frequentá-los, e no caso de necessidade, só com grandes preocupações. Disse que, depois de comer cogumelos, é preciso beber um gole do melhor vinho existente. E eu digo que, depois de assistir a essas reuniões, convém muito refletir sobre certas verdades santas
e compenetrantes, para precaver e dissipar as tentadoras impressões que o vão prazer possa ter deixado no espírito. Eis aqui algumas que muito te aconselho. Primeiro, naquelas mesmas horas que passaste no baile, muitas almas se queimavam no inferno por pecados cometidos na dança ou por suas más consequências. Segundo, muitos religiosos e pessoas piedosas, nesta mesma hora, estavam diante de Deus, cantando seus louvores e contemplando a sua bondade. Na verdade, o seu tempo foi muito mais empregado que o teu. Terceiro, enquanto dançavas, muitas pessoas se debatiam em cruel agonia. Milhares de homens e mulheres sofriam dores atrocíssimas em suas casas ou nos hospitais. Eles não tiveram um instante de repouso, e tu não tiveste a menor compaixão deles. Não pensas tu agora que um dia hás de gemer como eles, enquanto outros dançarão? Quarto, Nosso Senhor, a Santíssima Virgem, os santos e os anjos te estavam vendo no baile. Quantos desgostastes nessas horas, estando teu coração todo ocupado com um divertimento tão fútil e tão ridículo. Quinto, enquanto lá estavas, o tempo se foi passando e a morte se foi aproximando de ti. Considera que ela te chame para a terrível passagem do tempo para a eternidade e para uma eternidade de gozos ou de sofrimento. Eis aí as considerações que te queria sugerir. Deus te inspirará outras mais fortes e salutares, se tiveres santo temor a Ele. Capítulo 34. Quando se pode jogar ou dançar? Para que um jogo ou uma dança sejam lícitos, é necessário que nós nos sirvamos desses divertimentos por deleite e não por inclinação, por pouco tempo e não até nos estafarmos, raramente e não como ocupação diária. Mas em que ocasião é lícito jogar-se ou dançar-se? As ocasiões próprias de um jogo ou de uma dança inócua não são raras. Menos frequentes, porém, são as dos jogos proibidos, censuráveis e mais perigosos. Numa palavra, jogo e dança, observando as condições que te indiquei, todas as vezes que a prudência e a discrição te aconselharem a ter esta condescendência para com a sociedade em que estiveres, porque a condescendência, sendo um ato de caridade, torna as coisas indiferentes, boas, e até pode permitir certas perigosas, chega mesmo a tirar a malícia de algumas que de algum modo são más, como nos jogos de azar, que sendo em si repreensíveis, tornam-se às vezes lícitos, se partilhados por uma justa complacência para com o próximo. Foi um consolo para mim ler na vida de São Carlos Borromeu, que tinha muita condescendência para com os suíços, em coisas em que, aliás, era muito mais severo noutras ocasiões, e ouvir que Santo Inácio de Loyola, convidado uma vez a jogar, aceitou o convite. Santa Isabel da Hungria jogava às vezes e achava-se presente nas reuniões de divertimentos, sem que com isso perdesse a sua devoção. Os rochedos circunvizinhos do lago de Riete crescem à proporção que as ondas neles se embatem. Assim a piedade, tão arraigada, estava na alma desta santa, que ia crescendo sempre mais no meio das pompas e vaidades a que estava exposta. As grandes fogueiras inflamam-se com o vento, mas os fogozinhos fracos se apagam, se não estão bem cobertos. Capítulo 35. A fidelidade devida a Deus, tanto nas coisas pequenas como nas grandes. O esposo divino diz no Cântico dos Cânticos que sua esposa lhe arrebatou o coração por um de seus olhos e por um de seus cabelos. Como devem entender-se essas palavras? É verdade que o olho é a parte mais admirável do corpo,
tanto por sua estrutura e forma, como por suas funções. Mas que há de mais vil e desprezível que o cabelo? Filoteia, Deus nos quis ensinar, por esta comparação, que as nossas mínimas e mais insignificantes ações não lhe são menos agradáveis que as maiores e as de maior brilho, e que para lhe agradar é do mesmo modo necessário servir-lhe numas e noutras, podendo nós, em ambas indistintamente, merecer o seu amor. É justo e bom, Filoteia, que te prepares para suportar grandes cruzes por nosso Senhor, que leves o teu amor até o martírio, que lhe ofereças tudo o que tens de mais caro, se ele o quiser aceitar, pai e mãe, irmão e irmã, marido e mulher, filhos e amigos, teus olhos e até tua vida, coisas todas essas que já lhe deves, porque tais devem ser as disposições contínuas do teu espírito e coração. Mas, enquanto a divina providência não exige de ti grandes coisas, enquanto não te pede os olhos por teu amor, oferece-lhe ao menos os teus cabelos. Quero dizer que é necessário suportar com brandura os pequenos incômodos, essas perdas pouco valiosas e essas contrariedades numerosas de cada dia, e essas pequenas ocasiões, se não suportadas por um verdadeiro amor a Deus, granjear-te-ão inteiramente o seu coração. Sim, esses pequenos atos de caridade que fazes todos os dias, essas dores de cabeça e de dentes, essas contipações, esse mau gênio de um marido ou de uma mulher, o quebrar-se um vidro, o desdém ou mau humor, a perda das luvas, do lenço ou do anel, esses pequenos incômodos de deitar-se cedo e de madrugar pela manhã para rezar ou comungar, essa vergonha passageira que se tem ao fazer algum ato público de piedade, numa palavra, todas essas ações e sofrimentos, sendo animadas do amor de Deus, agradam muitíssimo a sua divina bondade, que prometeu o reino dos céus a quem der um copo d'água por amor a ele, isto é, infinitamente mais do que todo o mar em comparação de uma gota d'água. E como essas ocasiões se oferecem a cada instante, podes amontoar riquezas espirituais incalculáveis se as aproveitares bem. Lendo a vida de Santa Catarina de Sena, tantos raptos do Espírito em Deus, tantas palavras de uma sabedoria sublime e mesmo sermões inteiros, não duvidei que com este olho de contemplação ela tenha arrebatado o coração do esposo celeste. Mas muito me consolou vê-la noutras ocasiões ocupada, por ordem de seu pai, na cozinha com a assadeira, atiçando o fogo, preparando a comida, amassando o pão e fazendo, enfim, os ofícios mais humildes da casa, cheia de uma coragem oriunda do amor de Deus. E não aprecio menos a simples meditação que ela fazia no meio desses serviços, vis e abjetos, do que os êxtases e os raptos que lhe foram tão habituais e que constituíram talvez uma recompensa por sua humildade e desprezo. Sua meditação consistia em pensar que, preparando a comida para o seu pai, ela estava trabalhando para Nosso Senhor, como Santa Marta, que sua mãe ocupava o lugar de Nossa Senhora, assim como seus irmãos, os dos apóstolos. De sorte que excitava quanto podia o seu fervor para servir assim em espírito a toda a corte celeste, e a sua convicção de fazer em tudo a vontade de Deus compenetrava sua alma de uma suavidade admirável. Aduzi-te este exemplo, Filoteia, para veres a importância de fazer todas as tuas ações, por mais pequenas e baixas que pareçam, com os olhos em Deus, para servi-lo e agradar a Ele. Por isso aconselho-te, encarecidamente, a imitar a mulher forte, que Salomão tanto louvou, porque, ocupada muitas vezes com as ações grandes e importantes, nunca deixava, entretanto, de fiar a sua roca. Faze o mesmo. Aplica-te frequentemente à oração e à meditação, à recepção dos sacramentos,
a instruir-te e a consolar os aflitos, a inspirar o amor de Deus no próximo, a fazer todas as obras de maior importância e excelência que tua vocação abraça, mas não te esqueças do fuso e da roca, isto é, desenvolve também essas virtudes pequenas e humildes que nascem como florezinhas ao pé da cruz. O serviço dos pobres, as visitas aos doentes, os pequenos cuidados de família e as boas obras que lhes são anexas, a utilíssima diligência de te guardares da ociosidade em tua casa e ajunta a tudo isso alguma consideração semelhante às que fazia Santa Catarina de Sena. Raras são as ocasiões de fazer grandes coisas no serviço de Deus, mas as ocasiões de pequenas obras são muito frequentes. Quem me servir no pequeno, diz o Senhor, receberá o prêmio que dele me servirei para coisas grandes. Faze tudo em nome de Deus, e tudo será bem feito, comendo, bebendo, dormindo, divertindo-te, ou ocupando-te com algum trabalho humilde e vil. Em toda parte hás de merecer muito diante de Deus, se santificas bem a tua intenção de fazer tudo porque Deus quer que o faça.